Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Byron Miragaia. Fala aí, João, tudo na Byron, pô. boa? Byron, o pessoal não vai entender porra nenhuma agora, tem que Byron, explicar pra galera, pô, pô. vamos explicar tudo na boa, João. Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. No frio, No começando o frio, na frio, chuva do com o Byron. aquecedor ligado aqui. Ó, eu chamei o João de Byron aí, gente, porque essa é o nome da tempestade, assim chamaram, né? Que era para ter chegado em Israel aqui ontem, hoje. Por enquanto, ela tá dando uma visita, ela num rolé por aí. E ao que tudo indica, chega agora no fim, no início da noite, agora, no início da madrugada, na verdade, amanhã também. A previsão é de que tem aí chuvas fortes, né? Amanhã, principalmente. Era para ter começado ontem, estão postergando e Tá, aparentemente ela já já começou, só que começou, ela, né? só Meia que ela não tá bomba, com né? intensidade, porque assim, se você ouvinte for procurar no Google agora, tempestade Byron com Y, vocês vão ver que essa tempestade castigou a Grécia. Deixou um monte de lugar submerso, né, com chuva pra caraca, mesmo debaixo d'água. As fotos são um negócio impressionante. E a tempestade ela passou pelo Chipre e está chegando aqui. Então, ao contrário das chuvas normais aqui, né, que em geral começam no norte, essa tempestade ela vai entrar pelo oceano. Então, ela vai pegar primeiro a região a região litorânea de Israel, e vai pegar, por exemplo, a casa do Marquinhos antes da minha. E ela tende a ser mais forte no centro do país do que no norte, por conta disso. Até Haifa, na verdade, Haifa também vai ser forte. Haifa é, o lugar, é um dos lugares mais fortes até agora, né? E, principalmente a região do Monte Carmel em Haifa já recebeu 90 milímetros de chuva nesse dia que a gente está gravando hoje, né? Até, de ontem à noite até hoje à noite, está gravando na quarta-feira, dia 10. Mas o auge da tempestade vai ser essa quinta-feira. Então, quando você escutar esse podcast, já vai ter acontecido aqui. Então, eles estão esperando que tenha inundações, enchentes, alguns rios. Aqui em Israel tem muito rio seco, né? Então, quando tem chuvas fortes, esses rios voltam a ver água correndo. Inclusive, tem uns. A gente já comentou sobre isso aqui, né? Alguns turistas desavisados que vão passear lá pelo meio do deserto e vendo naqueles rios secos, e de repente vem uma enchente e leva o carro, leva ele, leva todo mundo. Sempre tem morte aqui no inverno por conta disso. Mas essa tempestade, ela deve fazer um estrago e tem uma apreensão sobre o que vai acontecer na faixa de Gaza, porque com toda a destruição e com as pessoas vivendo em cabanas, não é só a chuva, né? Também vem o frio junto. Aqui a temperatura caiu muito, que está fazendo que onde eu moro está fazendo mínima já de 8 graus, em outros lugares está até menos. E, enfim, Gaza é um pouco mais quente que aqui, mas a chuva ela diminui a temperatura. Em Israel, sempre que cai chuva, diminui a temperatura. E a situação precária de Gaza ela pode causar calamidade pública mais do que já tem lá, né? Então, essa é uma outra consequência, né, do que isso pode acontecer. Quando a gente fala tempestade aqui em Israel, não é exatamente a tempestade que vocês estão acostumados a escutar no Brasil. Caô, né? Geralmente ela é mais fraca, pois é. Mas ainda assim, pelo que aconteceu na Grécia, se o Byron chegar aqui com a intensidade com metade da intensidade que ele teve na Grécia, ele já fazia um estrago. Quem foi que deu o nome de Byron, João? Foi na Grécia que Cara, deu? algum Porque eu tava, meteorólogo, não, não porque eu ouvindo sei. no rádio, não, porque é o seguinte, tá ouvindo no rádio, parece que os países aqui da região, né, tem um sistema de meteorologia que eles trabalham em conjunto, enfim, trocam informações. E aí, eu não sei, você falou agora da Grécia, mas eu tinha ouvido falar do Chipre e de Israel. Parece que a próxima, então, a próxima tempestade, quem vai dar o nome é o Chipre e depois é Israel. Israel daria na letra D, né? E aí estão falando que vai ser tempestade de Davi. Mas quando é que vai ser essa tempestade, né, cara? Que é isso que você falou, né? A tempestade aqui acaba sendo uma chuva, né, cara? Choveu um pouquinho mais, não sei o quê. Ah, tempestade. Não é Uma tanto chuva assim, né? forte, né? É uma chuva forte. Mas Byron parece pô, o Senhor dos Anéis, Game of Thrones, né, cara? Onde é que vem esse nome de Byron? Sei lá, da Grécia. Tem Enfim, uma sei lista de lá, cara. nomes aí, ó. Byron é um nome É. comum na região, provavelmente homenageando isso aqui, né? A inteligência artificial do Google tá me dizendo isso. Provavelmente, aqui ó, sendo Byron nome comum na região, possivelmente homenageando o famoso poeta inglês Lord Byron, um ícone romântico associado à Grécia. Aí, a Então, Grécia. Lord Então deve ter Byron. sido a Grécia que nomeou o Byron, depois o Chipre É, nomeia, e depois Israel vai nomear a tempestade com a letra D. E aí, vamos ver. Já ouvi no rádio que já tem até nome. Não tem tempestade, mas já nome já tem, né? Então, ver como é que é.
se a tempestade vai chegar algum dia, de repente ela não gosta do nome e resolve não vir também, né? Sei lá. Mas que essa tempestade chova mais aqui no norte, pô, enche aqui o Lago Kinneret, pô, enfim, saia do centro, o centro não precisa tanto de chuva quanto o norte. Chove mais aqui no norte que é melhor para todo mundo. Tem que chover, pô, chover. Pô. Bom, João, vem cá, cara. E Eurovision, cara, vem cá. Tu vai ver o Eurovision esse ano que vem, cara? Israel, ao que tudo indica, participa, né, cara? O Israel foi aceito na Eurovisão, né? E vai É. participar, mas não foi aceito por todo mundo. E alguns países anunciaram um boicote à Eurovisão pela participação de Israel. Se não me engano, foram 4 países. Um deles é a Espanha. O Eurovisão, para quem não sabe, é uma competição de música. Israel é convidado, já é parte, né, disso, como Israel é parte também da UEFA, né, que é a Liga de Futebol da Europa. Algumas competições, associações culturais europeias convidam Israel para ser parte. Não só culturais, né, também algumas econômicas e tal, mas já não foi excluído da Eurovisão nos últimos anos e houve essa discussão para excluir Israel da Eurovisão de 2026, mas acabou que não aconteceu. Israel vai ser parte da Eurovisão e aí alguns países ficaram um pouco insatisfeitos. Pois é, cara, eu vi gente aí que tava reclamando aqui em Israel que Israel foi aceito no Eurovision, porque isso significa que a gente que vai passar na televisão, né, cara? Vai ocupar o tempo da rapaziada no Eurovision, que é chato demais, pelo amor de Deus. Mas a galera Ó, gosta. tem um quinto país que agora anunciou: a Boicotou? Espanha, a Holanda, a Irlanda, a Eslovênia e depois a Islândia. Então Ó, são cinco países, né? Que vão boicotar o concurso porque por um protesto contra a o que eles Itália chamam não? de, a Itália não, intervenção israelense na faixa de Gaza. É, enfim, então eu digo o que eles chamam porque, enfim, a situação atual ela tem uma dificuldade de ser categorizada, né? É. A ocupação, a invasão, o que quer que dizer mais, mas enfim, eles estão aí insatisfeitos com a presença de Israel e anunciaram o boicote. As emissoras desses países, na verdade, que boicotam a Eurovisão. Bom, é isso. Vem cá, João. Vamos só então, antes de passar pro nosso primeiro bloco, uma mensagem. A gente recebeu uma mensagem aí do ouvinte, já que, nesse caso, em vez de a gente comentar no final, vamos comentar antes, né? O Paulo Gershfeld perguntando pra gente aí como colaborar. Gente, para quem não sabe, para quem não colabora e quer fazer, quer colaborar aí com o nosso trabalho, com o nosso podcast, é possível fazer isso pelas plataformas Patreon, para quem mora no exterior, e Apoia-se para quem mora no Brasil. Então, no Brasil é apoia.se/, do lado esquerdo, e para quem mora no exterior, patreon.com/, do lado esquerdo. Lá vocês conseguem apoiar o nosso podcast. Os links estão na descrição. Então tá aí, Paulo, a dica, e não só para o Paulo, né? Obviamente, para quem, todo mundo que puder e não apoia ainda o nosso podcast, quiser fazer isso, os links estão na descrição e é possível fazer tanto no Brasil quanto no exterior. Bom, gente, gravando, o João já falou aí a data, hoje é dia 10 de dezembro de 2025, gravando o nosso podcast na quarta-feira à noite, é agora 10 horas em ponto, em Jerusalém, 10 horas, na Pacata Modin, na verdade, né? 10 horas. É isso, vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da guerra esta semana. Bom, na verdade, eu tenho que parar de falar, né, de questões da guerra, porque que guerra, né? Acabou a guerra, não? Conflito, Acabou? conflito. Conflito, Podemos chamar de acabou, não conflito. tem. É o banho-maria, né? O banho-maria continua. O negócio continua tenso, continua morrendo palestino, continua morrendo libanês quando tem ataque no Líbano, e a coisa continua. Bom, João, a situação na faixa de Gaza continua crítica, como você comentou aí no início, né, falando das chuvas. Eu já vi vídeos hoje sobre a calamidade, né, na faixa de Gaza. Lembrando que a gente tem hoje mais de 53% do território está ocupado militarmente, né, ou seja, os palestinos não têm acesso. E hoje toda a população palestina se encontra concentrada em 43% do território de Gaza, que está praticamente, essa região também, né? Praticamente toda destruída. A gente continua ainda com um corpo, né, de um refém israelense na faixa de Gaza. O Israel fala
que o Hamas tem condição de resgatar esse corpo, ou que tudo indica, a Israel tem informação sobre a localização, né, do corpo desse refém, e depois de muita pressão, principalmente dos Estados Unidos, Israel vai abrir a passagem de Allenby, né, que é a passagem que vem da Jordânia para Israel, né, porque para os territórios palestinos e depois chegando em Israel, né, mas é a passagem ali da fronteira controlada por Israel, para que passe, né, ajuda humanitária vindo da Jordânia, também entre na faixa de Gaza. E junto a tudo isso, a gente vê aí, né, tanto Hamas quanto Israel e também o governo americano se pronunciando sobre o início, né, o início da próxima fase aí do acordo de paz, ou seja lá como eles queiram chamar isso, que é a implementação e a entrada dessa força externa, e aí o início da reconstrução da faixa de Gaza. Bom, João, enquanto as potências discutem, o mundo discute, o Hamas e Israel discutem, os palestinos continuam vivendo em uma situação calamitosa, no inverno, com frio e continuam morrendo. Pois é, Marquinhos, a gente viu a gente viu, bom, você descreveu bem a situação e de forma trágica agora no final, né? É, a situação da ajuda humanitária em Gaza, por exemplo, ainda não está chegando nos níveis que o acordo de cessar-fogo exigia. E é por isso que agora é uma pressão em Israel para abrir o corredor Allenby, a passagem de Allenby para a entrada de ajuda humanitária. Agora, a passagem de Allenby, ela não é uma fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Ela é uma fronteira entre Israel e a Jordânia, né? No caso, entre a Cisjordânia e a Jordânia, que é controlada por Israel, porque a ajuda humanitária está chegando dali. Os caminhões estão passando pela Jordânia e querem entrar em Israel por ali para chegar até a faixa de Gaza. A passagem de Allenby ela estava fechada, não totalmente, né? Ela tá fechada para ajuda humanitária, sobretudo porque houve dois ataques contra soldados israelenses que saíram de dentro de caminhões de ajuda humanitária ou de escolta de caminhões, e que geraram um princípio de crise diplomática com a Jordânia, mas Israel decidiu fechar a fronteira para a entrada de ajuda humanitária por isso. Mas é uma pressão muito forte dos Estados Unidos para que essa passagem seja aberta, e ela aparentemente vai ser aberta essa semana e vai começar a jorrar um pouco mais de ajuda humanitária na faixa de Gaza agora. Agora, outra passagem sobre a qual foi discutida essa semana foi a passagem de Rafah, né, que é a passagem, é a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Porque Israel anunciou que a passagem de Rafah ficaria aberta num sentido único, ou seja, palestinos poderiam passar da faixa de Gaza para o Egito, mas o contrário não poderia acontecer. E isso é um incentivo, né, ao transfer, como se diz em hebraico, que é o Imigração sinônimo, voluntária, né? é o eufemismo para limpeza étnica, né, que é você dizer o seguinte: quem quer ir embora pode ir, tá tranquilo, vai lá, a É gente abre a isso. fronteira. Né? Só que eles A esqueceram de gente comentar. mantém a situação calamitosa na faixa de Gaza e quem quiser ir embora pode ir. É isso. Só que eles esqueceram de combinar com o Egito, né? O Egito não gostou dessa situação e um analista israelense chamado Yossi Meilman, né, ele é colunista do Haaretz, ele deu uma entrevista para o podcast do Canal 12. Ele disse que as fontes deles egípcias disseram que se tem uma razão que faria o acordo entre Israel e o Egito balançar, de fato seria o Egito entender que Israel tá mandando os palestinos para território egípcio, está se livrando dos palestinos, mandando eles para território egípcio. Isso colocaria o acordo de paz entre Israel e o Egito em xeque, e os egípcios não estão dispostos a aceitar essa situação. Então, há pressão também da comunidade internacional para que Israel não faça isso. Essa decisão Israel não pode tomar exatamente sozinho, e a pressão é o seguinte: se vai abrir, abre mão dupla. Se é que abrir mão dupla, o exército israelense é radicalmente contrário. Eles dizem: se a gente abre mão dupla, ninguém garante que o Hamas não vai se rearmar, que não vai entrar coisa lá para o Hamas, que não vai ter entrar gente escondida para isso, para aquilo. A gente não pode permitir a entrada de nada pelo corredor de Rafah, porque a gente não tem controle sobre a fronteira egípcia, sobre o que acontece ali do outro lado. Depois que entra, aí, enfim, é muito mais difícil, mas antes que entra, a gente tem controle. Então a tendência é que ele continue fechado, que essa passagem continue fechada, e aí a entrada de ajuda humanitária por Gaza vai acontecer por meio das outras passagens, sobretudo da de Kerem Shalom, que fica bem perto ali, fica perto da tríplice fronteira entre Israel, Gaza e o Egito, mas um pouco mais para dentro, um pouco mais
para dentro do território israelense, um pouco mais longe da fronteira com o Egito. Por ali é onde está entrando a maior parte da ajuda humanitária de fato, o corredor de Rafah, ele não é fundamental do ponto de vista logístico para que a ajuda humanitária jorre na faixa de Gaza. O que é fundamental é que entre, né, que essa ajuda possa entrar em Gaza, que ele seja aberto, né? Não é que ele está congestionado, é que ele não está passando por lá a quantidade de caminhões que foi acordado que deveria passar. Mesmo assim, a gente não tem escutado falar tanto sobre a calamidade em Gaza, talvez porque o assunto já não esteja gerando tanto interesse na comunidade internacional, talvez porque a situação esteja um pouco melhor, eu acho que um pouco pelas duas coisas, embora a situação das pessoas em Gaza esteja longe de estar boa, né? E o que a gente viu essa semana também, já para encerrar esse tópico, é uma pressão dos Estados Unidos sobre o governo israelense para que se inicie logo a fase 2 do acordo. Agora, o que é essa fase 2, né? A gente falou aqui várias vezes sobre isso. Fase 2, a gente falou na edição passada, inclusive, sobre o projeto do Trump que teria sido vazado. Enfim, o que isso significa? Significa que um corpo diplomático governaria Gaza, que forças internacionais seriam mandadas para Gaza, inclusive o próprio embaixador dos Estados Unidos, em uma entrevista para a Yonit Levi, que é a repórter que é a jornalista apresentadora do principal telejornal do Canal 12, ele disse que não pode garantir que não vão entrar tropas catares e turcas em Gaza como parte dessa força internacional, que é algo que Israel se opõe radicalmente. É, mas a gente não tem, a gente não vislumbra isso sendo construído. Enfim, ninguém, não é praticamente ninguém, é absolutamente ninguém. Dá para a gente qualquer descrição de prazos, de nomes, de contingentes, de projetos especificamente. São tudo palavras no ar, como o Trump gosta muito de fazer, né? Ele joga aí os jargões dele no ar, as bravatas dele, e todo mundo começa a repercutir essas bravatas como se tratasse de uma realidade, mas de fato o que a gente está vendo enfim, é uma ausência total de uma planificação, de um projeto sendo levado a sério. Então, essa pressão para que se comece a fase 2, ninguém sabe exatamente o que isso significa. Pode ser que eu acho até provável que eles estejam trabalhando num projeto para essa fase 2. Mas a falta completa de informações sobre esse projeto me deixa com a impressão de que não tem absolutamente nada fechado com relação a nada. Então, toda essa pressão para começar a fase 2, para mim, parece uma pressão política para que a população israelense comece a se acostumar com a ideia. É vazado para a imprensa que isso tem que começar, a população israelense tem que começar a se acostumar com a ideia de que a retirada do exército israelense vai começar a acontecer de maneira gradual, e que essa é a realidade e que não tem mais como isso ser alterado. E qual vai ser essa fase 2? A gente vê mais para frente. Bom, é isso, cara. Eu acho que você já deu aí no finalzinho, né? Você comentou, deu a questão sobre esse plano de paz aí, essa fase 2, né? O que a gente vai comentando, cara, é trocar a roda com o carro andando. Eu concordo plenamente, cara. A gente não tá vendo nada. Tem um plano, uma ideia, é sempre as coisas jogando no ar, né? E é tudo especulação. Então tá confortável, né? Para Israel, de uma certa forma, essa fase do jeito que tá, né? Porque permite com que o governo vá lá, faça suas ações, o exército faça suas ações quando acha que deve fazer, mantém ainda essa política, né, de limpeza étnica da faixa de Gaza, porque a realidade é a seguinte, né? A guerra, tenho falado, né? A guerra está em banho-maria, né? Diminuiu aí, como você falou no início, o conflito, né? Então, assim, tá nesse banho-maria aí. Porém, a gente continua não tendo entrada de ajuda humanitária como deveria entrar, a população de Gaza vivendo nesse caos que eles estão vivendo, e está muito cômodo para Israel, né? E essa política de permitir, você continua apertando a situação, continua transformando a vida nos cidadãos de Gaza no inferno maior ainda do que eles já viveram. E falou, ó, se você quiser ir embora, pode ir embora, né? Essa é a política, né? Como é a mesma política na Cisjordânia, né? Que também, mais uma vez, cheio, vários pogroms aconteceram essa semana e a coisa tá muito feia na Cisjordânia, né? A gente já comentou há um mês, né, João? Acho que é o terceiro ou quarto episódio que a gente vem comentando, que eu sempre falo, a coisa tá muito feia na Cisjordânia e continua, né? Ataques diretos, constantes contra palestinos. Semana passada saiu um relatório
que foi feito por organizações de direitos humanos e mostra que assim são milhares de ataques. A gente já tem mais de 140 postos avançados que foram criados. A ocupação israelense, a limpeza étnica da região C da Cisjordânia, que é a região que é controlada militarmente como chama? Militarmente civil e de forma civil também por Israel, ou seja, ali é como se fosse praticamente um território israelense, né? Você tem a região A, B e C, a região é controlada de forma civil e militar por Israel, né? Região C, 60% da Cisjordânia. Nessa região quase não tem mais palestino. Já era uma região que tinha pouco palestino. Desde o início da guerra, quase não tem mais. Então, hoje, os colonos, onde estão lutando pela limpeza étnica e onde estão acontecendo esses pogroms, esses atos de violência contra a população palestina, é em toda a região B, que é a região que ela é de controle administrativo civil palestino e militar israelense. Né? Ou seja, os colonos já estão avançando para a região de controle administrativo civil, né? E eles expulsam a população, eles impedem. E eu estava ouvindo no rádio essa semana deles falando, né, que eram. Acho que foi no podcast do Aretz, né, do início da semana que saiu, que eles comentando justamente isso, que a gente está na fase, né, no período do ano, que é o período da colheita das oliveiras, e os palestinos não têm acesso à sua terra para colher as suas oliveiras. E geralmente esse período do ano é um período mais violento justamente por causa disso, porque eles vão às suas terras e os colonos tentam expulsar, tentam, enfim, agredir, aquela coisa toda, a violência, né? E aí o que os caras fazem? Não fazem. Né? Ou seja, para além, né, da violência, do pogrom e de tudo que tem acontecido na Cisjordânia, o fato do palestino não conseguir chegar à sua terra também é um impacto financeiro para essa população, que já está sem emprego, que eles já não conseguem vir a Israel trabalhar, né? As fronteiras ainda continuam fechadas, os vistos não são mais liberados, né? Então, a situação na Cisjordânia, tanto civil quanto militar, está assim, calamitosa também, óbvio que não se compara a Gaza, mas a situação está muito complicada também. Bom, João, é isso. Vamos então para a nossa próxima pergunta aí, próxima notícia, que não é sobre a guerra, mas é sobre o exército e o governo. Continua a crise, é isso aí, o governo de crise, um governo que precisa de crise para continuar avançando com o caos, é, gerou mais uma crise essa semana. Por quê? Porque a gente tem aí a necessidade de nomeação de novos oficiais. Comentamos na semana passada, né, da comissão que foi feita de uma investigação interna do Exército, que acabou indicando que vários oficiais deveriam ser afastados por conta do que não fizeram no 7 de outubro, né, por conta da sua responsabilidade no 7 de outubro, e esses cargos precisariam ser preenchidos. Foram indicados vários nomes e simplesmente o Israel Katz, que é o ministro da Defesa, não aceitou os nomes. Ele queria ele mesmo indicar, né, pessoas do seu interesse. E isso gerou uma crise muito grande, inclusive com a ameaça de demissão de diversos oficiais. Falaram que caso o Katz implemente isso e nomeie, né, essas pessoas por vontade própria, né, esses oficiais se demitiriam do exército, sairiam do exército. E aí o Katz foi obrigado a voltar atrás, mas ele manteve um veto, né? Ele não, um nome, ele não abriu mão de vetar e de não deixar que ele assumisse o seu cargo, que é uma pessoa que pertence ao movimento Ahim Laneshek, né? É os Irmãos de Armas, que é um movimento de reservistas que foi criado no período do golpe do judiciário para lutar contra o golpe do judiciário, né? O golpe autocrático. Então, um membro desse movimento foi vetado pelo ministro Israel Katz para atuar no governo. Vem cá, João, indicação política, é isso mesmo? Que se não for do seu interesse político, você não indica e veta. É democrático, cara? Não, não é. Não. E como, enfim, como aconteceu essa semana também no Ministério da Educação, o ministro da Educação, Yoav Kish, proibiu as escolas de realizarem qualquer atividade com a organização Ahim Laneshek. Agora, olha só para vocês verem, assim, vamos deixar de lado qualquer questão que tenha a ver com crítica à posição de Israel na guerra, ou etc., o que aconteceu em Gaza. Vamos tentar pensar com a cabeça da direita israelense, né? Quando aconteceu o 7 de outubro, o Estado colapsou. Os soldados não chegavam na fronteira, os moradores da envelope de Gaza estavam sendo assassinados à torta e à direito.
Alguns tentavam fugir, chovia foguete por tudo que é lugar. A situação era uma calamidade total. Nos primeiros dias, o exército chegou mais ou menos para equilibrar a situação, mas ainda tinha gente ali ferida, gente com pós-trauma. Teve conflitos em Sideró 3 dias depois do 7 de outubro, 2 ou 3 dias depois já estava acontecendo aquilo. Você tinha uma situação terrível, você tinha pessoas que conseguiram fugir com a roupa do corpo e tinham esquecido tudo. O Ahim Lanesh, que foi a organização que foi para lá no meio da bagunça. Os caras foram lutar sem serem convocados, sem receber a convocação. Quando a situação começou a se acalmar, os que não eram soldados reservistas foram até a região do envelope de Gaza para prestar todo tipo de serviço para a população. Foram até os lugares onde a população estava exilada, nos hotéis, nos kibbutzim, onde seja, para prestar todo tipo de serviço. Tudo isso eles fizeram o que o Estado não fez, porque o Estado colapsou. O governo israelense totalmente incapaz de fazer qualquer coisa naquele momento, e até agora, né, de fato, tem gente até que até agora não voltou para suas casas no norte do país, porque o governo não dá solução para determinados problemas. E agora eles estão discutindo se vão tombar as casas destruídas em Beeri para transformar um bairro inteiro num museu contra a decisão do kibbutz, né? O ministro Amichai Eliyahu, do partido do Ben-Gvir, está decidindo isso. Nessa situação, o Ahim Laneshek foi a organização que entrou e substituiu o Estado. O que o Estado não fazia, eles fizeram. A quantidade de pessoas que foi voluntário, tô falando de psicólogo, de psiquiatra, de gente que foi buscar cachorro perdido, de professor que substituiu professores ou professoras de creche, professores de escola, porque não tinha educação, gente que cedeu suas casas, gente que fez doação de roupa. O Arif Melech que arrecadou dinheiro dentro e fora de Israel para poder dar para essas pessoas tudo que elas tinham perdido ali. E ficou fazendo esse trabalho durante meses. Eles coordenaram a maior rede de voluntários para trabalhar com agricultura, porque os trabalhadores agrícolas, principalmente os estrangeiros, estavam correndo de volta para seus países com medo do que aconteceu e outros tinham sido convocados para reservistas e os do Achim Lanesh que não foram convocados estavam lá fazendo isso. Essa é a organização que o governo persegue, porque eles se manifestaram contra a reforma judicial, o golpe judicial do governo. O Ahim Laneshek não é uma organização de esquerda. Ela é uma organização, se vocês conversarem com os membros do Ahim Laneshek por 5 minutos, vocês vão ver que ali tem gente de esquerda, ali tem gente de centro, ali tem gente de direita. Eles simplesmente, tem liberais que são ainda fiéis aos princípios do liberalismo clássico, né, que prevê uma democracia liberal, que é o que o governo quer destruir. A gente não está falando de movimento de esquerda, a gente está falando de movimento de oposição ao governo, porque o governo israelense é um governo de extrema direita. Né? Não custa nada de lembrar que a direita moderada luta contra a extrema direita em determinadas ocasiões. A direita moderada com alguma consciência, acho que não é muito o caso do Brasil, né? Mas com alguma consciência no resto do mundo, ao longo da história, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, lutou contra a extrema direita. Isso é o Achim Laneshek. É um conjunto de pessoas que se manifestou contrário ao golpe judicial, temendo pelo que isso pudesse afetar a democracia israelense. O Israel Katz, ele tinha vetado todas as nomeações do ministro Eyal Zamir, isso pegou muito mal, e ele decidiu concordar com as nomeações, e a única nomeação que ele evitou foi do major, que na verdade não é uma nomeação, é uma promoção, né, da reserva, ou seja, ele ia ser promovido para coronel da reserva. Ele se chama German Giltman. Okay? Ele é um dos membros do Achim Laneshek, uma das lideranças do Achim Laneshek. Aqui em Israel, como você tem uma reserva ativa, essas pessoas, dependendo do tempo que elas servem como reservistas, eles podem ser promovidos. E essa reserva ativa ela é convocada com alguma frequência durante o ano, justamente porque é uma reserva muito importante. São oficiais da reserva, que geralmente servem até os 51 anos, e de maneira voluntária. E esse cara, né, o Gershon Giltman, ele é um deles. Ele é um comandante importante, ele é major da reserva, e o Eyal Zamir, o chefe das Forças Armadas, queria promovê-lo a coronel. Para vocês terem uma noção, a promoção para coronel, ela é uma promoção que depende da autorização do chefe das Forças Armadas. Até major, você vai subindo de degrau automaticamente. Ou seja, se o exército quer continuar com você, você sobe de patente a cada 4 anos, mais ou menos. As primeiras patentes você sobe um pouco mais rápidas, depois você sobe a cada 4 anos. Quando chega em major, você estaciona. E coronel, você só sobe com autorização
do chefe das Forças Armadas e quando um coronel se retira das Forças Armadas, né? Entra para a reserva ou deixa inclusive a reserva porque passou da idade. É, então, é um cargo que é de respeito e de muita importância. São poucos coronéis e menos ainda generais. O Gershon Giltman, esse oficial que o Eyal Zamir, o chefe das Forças Armadas, quer promover e o Israel Katz vetou, ele nos últimos 2 anos e pouco, nos últimos 25 meses, mais ou menos, desde o 7 de outubro, ele serviu como reservista 700 dias. 700 dias. Façam as contas. Quanto tempo é 700 dias? Um ano tem 365, 700 dias. A gente está falando de quase 2 anos. Ou seja, ele em 23 meses, dos últimos 25, esse cara serviu o exército. Esse cara estava de uniforme, lutando na guerra. E eu falei, deixa de lado a crítica que a gente tem para fazer sobre o exército, o que aconteceu em Gaza. Então vamos tentar raciocinar com a cabeça da direita. Esse é o inimigo do Israel Katz. Esse é o cara que ele não quer promover. Esse é o cara que ele quer castigar. Esse é o recado que ele quer passar para a sociedade. Que um oficial que serviu durante 700 dias, ele não vai ser promovido. Ao mesmo tempo que o mesmo governo está fazendo passar uma lei que no melhor das hipóteses, alistaria 500 ultra-ortodoxos por ano para o exército, ou seja, liberaria cerca de 11.500, segundo os números atuais, hein? Em uma situação na qual as forças de segurança dizem precisar de mais soldados. O reservista que está 700 dias por ano, ele é reservista, ele não é oficial da ativa. Ele é preterido. O ultra-ortodoxo que não quer servir é premiado. A conselheira jurídica do governo diz que essa lei do alistamento é uma lei que não só não atende às demandas das forças de segurança, como ela fere o princípio de igualdade e o governo cai em cima da conselheira jurídica. Esse é o grande governo israelense super sionista que fala em defesa do país, que fala em respeitar os soldados do exército. Esse é o tratamento que eles dão para o soldado do exército que se voluntariza. E eu não acho esse cara nenhum herói. Vocês sabem muito bem a minha posição com relação a tudo que aconteceu em Gaza. Enfim, e eu acho que eu não acho enfim, que o fato do cara ter servido 700 dias faz dele mais patriota, mais sionista, menos sionista, ou nada disso. Ok? Mas o cara, da forma que o governo diz que o cidadão tem que se comportar, ele fez tudo certo, exceto criticar o governo. Então, isso não é sobre você ser leal ao Estado, não é sobre um projeto de nação, não é sobre uma dedicação ao projeto de nação da sua forma republicana. Isso é sobre fascismo, isso é sobre calar vozes. O Yariv Levin, ministro da Justiça, numa sessão do parlamento, disse para Naama Lanzimi, deputada do Partido Trabalhista, que já vai acabar essa proteção que ela tem e eles vão atrás dela. Fez uma ameaça velada a uma deputada que tem imunidade. Está dizendo para ela, vai acabar esse negócio de imunidade, a gente vai atrás de você. E você está ferrada. Tipo, ele deixou muito claro o que ele pretende com isso. Ele pretende, ele ameaçou uma parlamentar. Não são os caras do Standing Together que a gente falou na semana passada que tiveram um evento invadido. Não são os palestinos da Cisjordânia que estão sendo atacados. Eles estão indo para cima dos oficiais do exército da alta patente, estão indo para cima dos deputados que pensam diferente do governo. Se vocês têm alguma dúvida de qual é o projeto dessas pessoas, o fascismo ainda não foi colocado em prática da sua forma mais pura. Porque também não é assim que ele acontece, não é assim que ele é colocado em 2025, 2026. Ele vai sendo colocado aos poucos. E eles não escondem que essa é a ideia. Então, quando ele pune um cara do Achim Laneshek, ele não está punindo ninguém da extrema esquerda, da esquerda radical, né, alguém que faz oposição, algum antisionista, algum não sionista. Ele não está punindo ninguém disso. Ele está punindo a crítica ao governo que vem dos setores do mainstream da sociedade. Se eles já chegaram nesse lugar, é porque eles não têm mais medo nem mais freio para nada. E se você não para isso agora, amanhã vai ser tarde demais. Bom, eu já acho que é tarde demais, eu acho que a roda já rodou, já está girando aí, a gente já está no meio disso tudo, eu acho que vai ser muito difícil parar com eles. Só queria acrescentar aí uma questão exatamente sobre isso que você colocou agora, dessa ameaça feita ao Levin, feita do Levin a Namal Lazimi. A gente comentou, acho que foi no episódio passado, retrasado, sobre a aprovação, né, o início da aprovação da lei de pena de morte para terrorista.
essa semana os deputados do partido do Ben-Gvir andaram com um broche, né? Acredito que vocês ouvintes devem ter visto aí nas redes sociais, né? Qual era o símbolo pela volta dos reféns, né? Que era como se fosse um laço amarelo, né? Aí, então todo mundo aqui andava com um brochezinho com um laço amarelo, que era a campanha pelo retorno dos reféns, né? Inclusive vocês podem ver o Netanyahu, que é de um cinismo absurdo. Não só o Netanyahu, todos os ministros do governo, quando aparecem, né? Estão sempre com um brochezinho amarelo. Pô, os caras o tempo todo fizeram de tudo para continuar a guerra, impedindo a volta dos reféns e lá com o brochezinho amarelo. Mas enfim, essa semana os deputados do partido Ben-Gvir, eles andaram com um brochezinho amarelo. O mesmo, assim, quando eu vi, eu fiquei assustado, porque assim, só que era um símbolo de uma forca, de uma corda, né, com um nó da forca. Ou seja, é muito parecido com o símbolo dos reféns, eles simplesmente colocaram de cabeça para baixo o símbolo do refém, praticamente, entendeu? Você vê, o símbolo do refém é um laço e a parte de cima é onde você vê o laço, né? O nó fica embaixo. O da forca que eles fizeram é ao contrário, né? O laço embaixo e o nó em cima. E os caras andando com isso, né? Ou seja, falando sobre a pena de morte, incentivando a pena de morte e abertamente, é isso mesmo, a gente tem que enforcar terrorista. E o que que o Smotrich falou? O Smotrich falou o seguinte: vale para terrorista e vale para traidor também. Vem cá, quem é que define o que que é traidor? Porque eu já ouvi várias vezes em manifestações que eu sou traidor. Eu já fui chamado de traidor também por pessoas assim, que eu estava um dia conversando, já tem uns 10 anos isso. Eu estava conversando, debatendo, né, conversando política com o pessoal, virou um cara, virou para mim e falou assim: você é um traidor. Então, quem é que define o que é traidor? Ou seja, essa pena de morte começa no palestino terrorista, depois passa para um palestino não terrorista, e depois chega na gente. Chega na oposição, chega na Malazime, em todo mundo. É isso, eles vão perseguir. O fascismo está em Israel, né? E o governo aparentemente é firme, firme e forte ali no seu status, né? A gente não vê nenhuma possibilidade no momento de queda do governo. É óbvio que isso pode acontecer, mas a gente não vê isso no período próximo, né? Nos próximos períodos, e a gente também não sabe o que vai acontecer nas próximas eleições. Então é realmente assustador isso. Eles estão indo para cima, perderam o pudor completamente, eles estão falando abertamente nessa coisa de que atacar a oposição, prender a oposição, perseguir a oposição, enforcar a oposição, tá perdendo o pudor completamente. Então é realmente muito assustador tudo isso que vem se construindo aqui e essa questão do Achim Lanesh, que eu acho que você colocou muito bem, João. Acho que você falou aí essa questão da gente, para que as pessoas entendam, né? Não é a questão de. Obviamente, eu não tenho proximidade nenhuma com o Achim Lanesh aqui em termos de política, ideologia, nem nada, mas é isso, né? No 7 de outubro, eles é que seguraram o país. Eles é que seguraram o país. Enquanto estava todo mundo, todo o exército, Netanyahu sumido, Netanyahu ficou horas sem falar nada, o exército igual barata tonta, correndo, ninguém sabia o que fazer, os caras foram lá. Eles fizeram o que eles achavam que tinham que fazer e foram lá. E aí, como bem o João mesmo colocou, não só na questão militar, depois na questão do assessoramento, eles ocuparam o vácuo que o Estado de Israel deixou e deixa até hoje. O Achim Lanesh é que ocupou esse vácuo, né? Ponto. Isso aconteceu. E é por isso que o Katz não quer ele lá, né? Então é basicamente isso. Bom, João, vamos para a próxima então. Outra fronteira norte, né? Na verdade, a nossa fronteira nordeste aqui, né? Síria. A relação com a Síria tá, né, aquela coisa ali, desde que o governo sírio caiu um ano atrás. Al Julani conversa, fala, vem com o Trump, foi a Casa Branca, não sei o quê, acordo de Abraão, entra, não entra, negociação com Israel. E essa semana a gente ficou sabendo aí, João, que a Síria e Israel já tinham chegado aí em vários acordos, entre deles um de cooperação militar, só que o Netanyahu, no finalzinho, deu para trás e não aceitou, cara. Aqui em Israel costuma-se falar dos palestinos que eles não perdem uma oportunidade de perder uma oportunidade. Vem cá, a gente pode falar isso do Netanyahu também, cara? Não, porque o Netanyahu não quer aproveitar essas oportunidades, né? A gente não pode falar sobre ele. Mas o que aconteceu com a Síria, é uma situação ilustrativa, porque ela mostra para gente o lugar que o Netanyahu está no contexto internacional. Existia um acordo de cooperação Bom, o Netanyahu nega, né? É importante dizer isso. Ele diz
que isso não passa de uma mentira suja, né? Mas quando um mentiroso diz que é mentira, você obviamente não acredita nisso. Mas a notícia que veio à tona em diversos órgãos foi que existia um acordo pronto de uma cooperação militar entre Israel e a Síria, que foi aprovada pelos dois países, e na hora de ser assinada, o Netanyahu não assinou. Ele se recusou a assinar. A gente não sabe exatamente por que ele se recusou a assinar. É, a gente até pode entender em determinado aspecto, faz sentido de acordo com o discurso do Netanyahu, de senhor segurança, de que ele precisa continuar atacando a Síria, porque por lá passa armamento para o Hezbollah. Então, por isso, ele não pode fazer um acordo de cooperação militar com a Síria, uma vez que isso impede Israel de se proteger, né, e já que a Síria não faz esse controle adequadamente. A grande questão é que esse acordo ele foi intermediado pelos Estados Unidos e ele foi, pelo que as notícias trouxeram para a gente, aprovado pelas forças de segurança israelenses. Ou seja, o exército israelense, o Mossad, as organizações relevantes, então, o Aman, que é a inteligência do exército, aprovaram, supostamente, né, se essas notícias estiverem corretas, esse acordo. Então, do ponto de vista da segurança, ou o Netanyahu sabe mais que todo mundo, inclusive quem o aconselha, ou ele não assinou por uma questão eleitoreira, política, né? Que é, se eu assinar isso agora, eu vou dar argumento para a oposição me atacar, me criticar, sendo que eu abri mão de zelar pela segurança de Israel quando eu assino um acordo com um país árabe. Algo, por exemplo, que não foi exigido de Israel quando foi feito um acordo com os Emirados Árabes, né? Os Emirados Árabes não estão aqui na fronteira com Israel, não passa armamento para o Hezbollah por meio dos Emirados Árabes. Então você não tem crítica a fazer ao Netanyahu por esse acordo que ele fez, com o desacordo de Abraham de normalização com os Emirados Árabes. O acordo com a Síria não é um acordo de paz, não é um acordo de reconhecimento, não é um acordo que vai estabelecer relações diplomáticas, é um acordo de cooperação militar com objetivos bem específicos que interessariam, supostamente, aos dois lados e, obviamente, também aos Estados Unidos. Netanyahu não assinou. É, Se eu tivesse boa vontade com Netanyahu, eu diria que a gente precisa esperar para ver as razões pelas quais ele não assinou. Como eu não tenho nenhuma boa vontade com ele, não porque eu persigo o Netanyahu pessoalmente, né, mas sim porque eu não acredito no que ele fala, simplesmente porque ele me deu todas as razões do mundo para isso e continua me dando diariamente, eu tendo a acreditar que ele não assinou por questões eleitorais. E aí, quem acredita que o Netanyahu tem algum apreço pela segurança de Israel, não tem. Ele tem, o único apreço que ele tem é pela cadeira onde ele senta, de onde ele não quer sair de jeito nenhum, e o que também lhe serve para poder escapar das condenações que ele pode ser submetido caso ele seja condenado, caso o julgamento dele finalmente termine daqui a sei lá quanto tempo. É mais uma. Não surpreende, porque as decisões que Netanyahu tomou também às vésperas de 7 de outubro contrariavam as recomendações da segurança, do aparato de segurança. Ah, mas a concepção deles que o Hamas estava neutralizado. Tudo bem, mas ainda assim havia recomendações de segurança sobre determinados aspectos que o Netanyahu não seguiu, fez questão de não seguir. Entre elas, enviar um número. Não enviar tropas para a Cisjordânia para proteger o Tzvi Sukkot, parar com a reforma judicial para diminuir as tensões internas que motivaram o inimigo, ou, por exemplo, executar o Sinuar e o Mohammed Deif quando Israel teve a chance, que o Netanyahu optou por não fazer, porque o Netanyahu não queria um conflito, não queria uma guerra num contexto que pudesse prejudicá-lo eleitoralmente, porque ele não sabia quais seriam as consequências, quanto dinheiro ele ter que gastar, e ele preferiu manter o status quo. Então, quando seja a concepção do exército que eles disseram para Netanyahu era A, B ou C, e por isso ele se equivocou. Por um lado, isso é verdade. Por outro lado, eles propuseram ao Netanyahu algumas violações, digamos assim, a essa concepção de segurança, de neutralização do Hamas, que foram negadas pelo Netanyahu. Ou seja, o Netanyahu, na prática, ele é o pai dessa concepção de que o Hamas pode ser neutralizado e de que o Hamas é neutralizado do ponto de vista militar, que o Hamas forte politicamente ele é interessante para a manutenção do seu projeto de administração do conflito. E na Síria, a adesão é a mesma coisa. Eu prefiro manter a situação do jeito que ela está do que tentar algo diferente, recomendado pelas próprias forças de segurança de Israel e pelo governo dos Estados Unidos.
Eu prefiro porque isso eu posso administrar até o momento que isso pode explodir na nossa cara de novo. É isso, é tudo pela cadeira e nada pelo país. Bom, vamos então para o nosso segundo bloco, para continuarmos na mesma linha. Pô, é isso, né, cara? É o segundo bloco quando a gente fala da política interna, é a mesma linha, tudo pela cadeira e nada pelo país. Ô, João, olha só, cara, uma das formas de o governo cair, na verdade é uma das, né, das formas do governo cair automaticamente é pela não aprovação do orçamento. Ou seja, como funciona? O governo tem até março para aprovar o orçamento do ano. Ou seja, por o ano de 2026, o governo tinha até março do ano que vem, ou seja, mais aí 4 meses para aprovar o orçamento. Mas já foi aprovado, João. Os partidos da situação já deram seu aval e, de uma forma geral, a coisa vai caminhar. Ou seja, o governo não cai por conta do orçamento, o que significa que possivelmente ele só cairá se o Netanyahu desejar ou com a proximidade do fim do mandato, né? Que é no final do ano que vem, pouco menos de um ano. É isso, João. Os ortodoxos voltaram para a coalizão. O Ben-Gvir e o Smotrich, apesar das ameaças dos últimos 2 anos, não saíram do governo e mais um orçamento aprovado. Vem cá, cara. Quem é que ganha? Pois é, Marquinhos, essa é uma questão que ela ainda me causa dúvidas, né? Não, não qual é que ganha, porque esse orçamento é um orçamento ruim, novamente. Óbvio que assim, o governo atual fez um orçamento ruim, não tem nada de estranho nessa frase. É, ele é um orçamento, em geral, o que acontece em ano eleitoral é que ele não tem orçamento. Eles empurram isso com a barriga porque aceleram, adiantam as eleições porque o orçamento tende a dificultar a situação do governo, sobretudo no momento como o atual. O governo atual israelense ele optou por levar adiante o orçamento. Ou seja, o que indica que o Netanyahu ele está querendo ganhar tempo até as próximas eleições. Isso me leva a crer que ele está com medo de perder. Então, ele não pode se dar o luxo de ter eleições daqui a 4, 5 meses, ele prefere que tenha daqui a 9, 10, para tentar reverter a situação, para tentar ver se aparece algum fato novo, para tentar usar da cadeira dele para fazer um acordo na justiça, sei lá por quê. Mas ele não quer eleições agora. Se ele quisesse, ele não tinha passado um orçamento. E o Smotrich, ele preparou um orçamento sem que o Ministério das Finanças tenha o diretor da divisão de orçamento. O diretor, ele renunciou e não tem um novo diretor, e mesmo assim, o orçamento ele foi produzido. Ele é um orçamento que os analistas econômicos aqui estão chamando de um orçamento que empurra a poeira para debaixo do tapete. Ou seja, ele não encara de fato os problemas orçamentários e econômicos que o país vai ter. Ele empurra para o próximo governo, seja lá qual ele for. Ou seja, se Netanyahu vencer as eleições, ele vai ter que lidar com o orçamento que ele mesmo está construindo agora. Por quê? Porque ele não ataca a dívida, ele prevê um déficit de 2,9%, que é menor do que o do ano passado. Do ano passado ele passou de 5%. O desse ano prevê um déficit um pouco menor. Só que a arrecadação ela não é decisivamente maior do que foi ano passado e os gastos aumentaram. Os gastos com defesa partem de um pressuposto de 116 bilhões de shekel. Considerando que o shekel está 3,2, dá para a gente dizer que isso aí está na casa dos 37, 38 bilhões de dólares. Isso significa cerca de 20% do orçamento em Israel. Eu não sei se tem algum país do mundo que destina uma fatia tão grande do seu orçamento para a defesa. E o pior é que o orçamento da defesa não vai parar por aí, porque a defesa sempre tem meios de fazer crescer o seu orçamento através da Comissão de Finanças e de outros ministérios, e é o que deve acontecer. Por exemplo, esse orçamento de defesa não está contabilizando se houver uma outra guerra. Não é que eles estão se preparando para o retorno de uma guerra ou para uma escalada militar, não. Eles estão preparados para a situação tal qual ela é agora. O Exército, inclusive, o Ministério da Defesa,
tinha pedido 150 bilhões. E esses 116 eles são é fruto de uma negociação do Ministério das Finanças com o Ministério da Defesa. O Ministério das Finanças queria dar 90 bilhões. Mas para vocês terem uma ideia, em 2023, o orçamento de 2023, ele destinava para o Ministério da Defesa 60 bilhões de shekel, que era 12% do orçamento naquele momento. Ou seja, hoje ele come 20% do orçamento. É um orçamento deficitário que destina um valor gigantesco para a defesa, e que ele prevê muito poucas reformas numa economia que está enfrentando um déficit pelo quarto ano seguido. E um déficit não é pequeno, né? Porque vale a pena lembrar, em 2022 Israel teve um orçamento superavitário. O governo de mudança terminou o ano com um orçamento superavitário e destinou esse dinheiro para o aumento do salário dos professores. O governo Netanyahu, todos os anos que ele governou desde 2023, o orçamento é deficitário. É óbvio que todos os anos ele teve uma guerra, né? Mas no ano que não tem guerra, eles também promovem um orçamento deficitário e não realizam nenhuma reforma para tentar contornar a crise causada pela guerra e por outros fatores também, que também são de responsabilidade do governo. É, uma das poucas reformas que o governo está tocando agora é a reforma do leite. Ou seja, o governo quer baixar o preço dos produtos, dos laticínios, né, dos produtos à base de leite, e para isso eles estão liberando a entrada de leite importado. Enfim, a produção de leite em Israel, ela aparentemente é cara e o leite importado tende a ser mais barato. Só que isso pode fazer com que muitos currais aqui em Israel sejam fechados. E, e isso pode causar uma crise entre os agricultores israelenses. A gente sabe que a questão da segurança alimentar, ela na época da corona, né, virou uma máxima. Você precisa garantir uma produção alimentar própria, porque se tiver uma crise mundial que o mundo todo se fecha, você precisa garantir que a tua população tenha comida e que você tenha de onde tirar comida. E fechar um monte de currais e de extratores de leite pode prejudicar a segurança alimentar do país. É a única grande, pelo menos grande média mudança que esse orçamento, que a política econômica do próximo ano prevê. O governo aprovou o orçamento, ele ainda não foi levado para o parlamento, ele vai começar a ser levado, ele vai entrar na comissão agora de finanças nos próximos dias. Ele tem que ser aprovado até o final de março. Ele tem que ser aprovado igual toda a lei até a quarta leitura. Eu não sei se os ultra-ortodoxos vão votar a favor desse orçamento. Eles foram beneficiados, obviamente, se existe votos, as academias rabínicas receberam uma bolada financeira também para compensar a questão da lei do listamento, mas a lei do listamento ela não é uma garantia. Primeiro, tem uma parcela do público ultra-ortodoxo que não é favorável à lei do listamento, tal qual ela foi apresentada, porque não vai ser favorável a nenhuma lei do listamento que não diga dessa maneira. Todos os estudantes de academias rabínicas estão isentos do serviço militar. Tem grupos ortodoxos que não vão concordar com nada que não seja exatamente isso. Além disso, a gente tem elementos do governo que não são ultra-ortodoxos, que já declararam que não votarão a favor dessa lei, que votarão contra essa lei. E não são poucos. São pessoas que entendem que a manutenção do governo Netanyahu nesse momento, para eles, vale menos do que o voto que eles podem vir a ganhar dos seus eleitores nas eleições primárias dos seus partidos. Então, esse é um assunto, na verdade, que ele é impopular dentro dos eleitores do Likud, ele é impopular no sionismo religioso, né? O próprio partido do Smotrich tem dificuldade com isso, tem manifestações. Aliás, talvez um dos grupos que mais faça manifestações a favor do alistamento ultra-ortodoxo seja o público sionista religioso. Se a gente faz exército, por que eles não podem fazer? Né? Se os nossos rabinos permitem o exército, por que os ultra-ortodoxos não permitem? Por que só a gente paga o preço por isso? Por que os nossos jovens abrem mão de estudar a Torá durante 3 anos no mínimo e os jovens deles não? Né? E essa é a resistência que o governo enfrenta com relação à lei do alistamento. E sem lei do alistamento, é muito difícil imaginar que os partidos ortodoxos aprovem o orçamento. Porque o orçamento é a principal cartada que os membros da coalizão têm para pressionar o governo para conseguir o que eles querem. Porque você tem um deadline de verdade aí. Você tem até março.
até o fim de março. Então você pode pressionar o governo ali. O que acontece? Se o governo leva o orçamento para ser aprovado até o fim de março e vê que vai perder, bota 5 meses mais, as eleições são em agosto. Não faz tanta diferença agosto, outubro, que é quando as eleições de fato deveriam acontecer. Então, eu acho que o orçamento, se o governo está preparando esse orçamento, é porque eles estão contando com fatos que eles vão conseguir fazer ele passar. E se eles conseguirem enrolar os ortodoxos até o final de março, tanto faz se o orçamento passar ou não. Aí é provável que o governo imploda, deixe os ultra-ortodoxos reprovarem o orçamento, que eles podem culpar os ultra-ortodoxos pelo fato de não ter orçamento em 2026. Que para o governo Netanyahu seria uma vantagem não ter que lidar com o ônus de um orçamento deficitário e impopular. E dizer que não é minha culpa, é culpa deles que não aprovaram. Né? Enfim, e por aí vai. Para mim, parece ser essa a estratégia. Netanyahu vai tentar, ele está tentando ganhar tempo, ele vai isso o mais tarde possível. E fim de março, para ele, é uma boa, porque eleições não são marcadas em menos de 4 meses do dia que o governo é dissolvido, que o parlamento é dissolvido. Fim de março seria fim de julho, se a gente contar 4 meses. Fim de julho, início de agosto. Mais ou menos a mesma coisa. Hein? Eleições em agosto de 2026 é um cenário bem provável. Se não for agosto, vai ser setembro. O difícil de acreditar é que vai ser em outubro, porque o Netanyahu não é bobo nem nada e não vai querer que as eleições sejam, isso segundo os seus próprios correligionários, inclusive o personagem da semana, sobre quem a gente vai falar hoje, que diz que o Netanyahu não tem interesse nas eleições em outubro, para não ficar muito perto do dia da lembrança do 7 de outubro. Bom, cara, eu acho que a gente já tem sinais aí de que os ortodoxos possivelmente não vão deixar o governo. É óbvio que essa questão da lei do alistamento pode tudo capotar, né? Mas a gente já viu essa semana também a aprovação de outras leis, né? Com o apoio dos ortodoxos, né? Ou seja, eles voltaram a votar com o governo, né? Então isso pode continuar nessa constante aí. Eles sabem, é muito importante, por mais que eles coloquem, ameacem aquela coisa toda, eu ainda continuo vendo, achando muito difícil eles derrubarem o governo, pelo mesmo motivo que eu falava que o Smotrich e o Ben não iam derrubar o governo se a guerra acabasse. É pior, o que pode vir pela frente com a entrada da oposição tende a ser pior do que eles têm hoje. A oposição está raivosa com os ortodoxos. O Lieberman está raivoso com os ortodoxos. O pessoal o Yair Golan e o Partido dos Democratas raivosos com os ortodoxos. O Lapid, o Eisenkot, tá todo mundo. Eles sabem que isso não existe, que não tem mais. Acabou esse papo de ortodoxo, ultra-ortodoxo não servir ao exército. Acabou isso. Então, assim, os ultra-ortodoxos sabem que a entrada da oposição, né, ela tende a ser pior do que eles têm hoje. Então, eu para mim, continuo achando muito difícil ver esse cenário em que eles vão aceitar, eles vão derrubar o governo, né? Enfim, é uma aposta que eu faço por conta de tudo isso. É pior o que está por vir do que eles têm agora. Então, vão ficar por aí. Mas é o absurdo, né, cara? O governo como sempre, fazendo absolutamente de tudo para ficar pra se manter no poder. O Netanyahu faz de tudo, e é isso, é o orçamento, eles vão ganhar a grana deles, vão continuar fazendo lá o que eles têm que fazer. E a gente paga. Bom, João, foi aprovada em primeira votação mais uma lei também dentro aí desse pacote do golpe autocrático, né? É uma lei que ela não tinha sido aventada antes, pelo menos não tinha sido divulgada nesses 2 anos aí antes de começar a guerra, nesses quase 2 anos não, né, cara? Porque agora a gente vai fazer 3 anos, a gente está em dezembro, esse governo que tomou posse, se eu não me engano, foi 29 ou 30 de dezembro de 2024, de 2022. Ou seja, a gente está fazendo 3 anos já de governo Netanyahu, cara. Desse outro governo Netanyahu, desse governo fascista de extrema direita. Então, assim, eles aprovaram essa lei essa semana, uma lei que permite com que o ministro da Justiça indique uma pessoa que vá investigar a conselheira jurídica caso ela seja indiciada por algum motivo. Ô, João, tá me cheirando aí que esses caras estão procurando em tudo que é canto alguma coisa para indiciar a Galit Barav Miara e aí ela vai pro saco.
Essa coisa que eles estão procurando não é exatamente um caso. Eles estão procurando a legitimidade que eles têm de derrubar a conselheira jurídica da forma mais agressiva possível. Porque o que você acho que esqueceu de citar na tua descrição é que a pessoa que seria responsável por investigar a conselheira jurídica é indicada pelo ministro da Justiça. Ou seja, o Yariv Levin, eles querem que passe uma lei que diga que o Yariv Levin ele é responsável por indicar a pessoa que pode investigar a conselheira jurídica do governo. Atualmente, essa prerrogativa ela é da Suprema Corte. E eles querem tirar essa prerrogativa da Suprema Corte para um indicado do ministro da Justiça. Ou seja, se a pessoa que é responsável por investigar o governo, né, por aceitar, perdão, se a pessoa que é responsável por aceitar ou não processos contra membros do governo incomodar a gente, eu nomeio alguém para incomodar essa pessoa. Como se chama isso? Em qualquer lugar do mundo? Corrupção. É você intimidar o poder público, é você diminuir e sucatear as instituições que controlam o governo de certa maneira, ou que fiscalizam o governo para que ele não abuse do poder e não seja corrupto, que aí você derruba essas instituições para você poder ser corrupto à vontade. Basicamente é isso. E corrupção, é importante dizer, não é desviar o dinheiro da merenda ou do que seja. Não é só isso. Corrupção é você usar de artifícios ilegais para se beneficiar. Isso é corrupção. E o governo Netanyahu ele está buscando, de todas as formas possíveis, corromper o Estado Democrático de Direito. E aí, basicamente, isso que acontece. Essa proposta de lei, que já passou em primeira leitura, ela é mais uma dessas decisões, dessas atitudes. É óbvio que que a Suprema Corte vai vetar esse projeto de lei, mesmo na configuração atual, que é menos progressista, digamos assim, menos liberal do que a que a gente tinha alguns meses atrás, antes da aposentadoria de alguns juízes, mas essa não tem a menor chance de passar. Mas isso mostra as intenções do governo. Eles não escondem as suas intenções, só não vê quem não quer. Tá aí, né? Tá aí. Tá na cara para todo mundo. João, mais uma. Netanyahu e a sua Hanina. Netanyahu e o seu indulto. Essa semana continua a discussão sobre o indulto do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Obviamente, né, que depois que tudo estourou na semana passada. É, além de muita gente ter falado que é um absurdo e ele não tem que receber absolutamente nenhum indulto por tudo que a gente comentou lá no episódio passado, ele também as pessoas falavam, né, que caso ele receba isso, tem que ser em troca de uma coisa, do afastamento total da vida pública de Benjamin Netanyahu. Ou seja, ele poderia pegar a maleta dele e se mandar para a Miami para dormir, para viver na mesma região ali, onde ficam os aposentados americanos, né? Junto com o pai do Seinfeld, né? Aquela galera toda lá que vai se aposentar na Flórida. Podia ser o Netanyahu lá, e ele falou que não. Falou que nenhum indulto, ele quer o indulto, mas ele não se afastaria da vida pública. O João Netanyahu simplesmente falou o que a gente comentou na semana passada. O que ele quer é simplesmente cancelar o seu julgamento. Pois é, essa semana Israel recebeu a visita do chanceler alemão, o Friedrich Merz. É o mesmo sujeito que saiu de Belém dizendo que estava louco para voltar para a Alemanha, e que há pouco tempo disse que não era possível encontrar um pão razoável em Angola, né? Esse mesmo sujeito enfim, que suspendeu agora o embargo de armas para Israel, e teve aqui, enfim, se reuniu com o Netanyahu e fizeram uma conferência em conjunto. O Merz, nem tudo que ele disse agradou o Netanyahu, né? Ele falou de novo no Estado palestino, ele falou que a Alemanha segue favorável a uma solução de dois estados e que apoia que a autoridade palestina controle a faixa de Gaza, mas ele disse também que não é a favor de nenhum acordo que não conte com a concordância dos dois lados, ou seja, que precisa do aval de Israel, e todo mundo sabe que o Netanyahu não vai dar. Então, na prática, ele disse o seguinte: estou esperando entrar outro governo aqui para que os nossos objetivos se concretizem, porque o governo atual não vai fazer nada e eu não estou nem aí para isso, porque eu estou aqui vendendo arma para eles, sabendo que isso vai acontecer. Basicamente, essa foi a mensagem que ele passou. Mas o mais relevante é porque o fato de vir o chanceler da Alemanha para cá obriga o Netanyahu a participar de uma coletiva de imprensa. E aí ele tem que responder a perguntas de repórteres
ainda que sejam de outros países, e surgiu essa pergunta: se você receber o indulto, você está disposto a abrir mão da vida política? E ele falou: não, isso não está em questão. O indulto é uma coisa, ok? E a minha serventia ao país, né, o fato de eu ser primeiro-ministro é outra coisa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou fazendo nenhum acordo, nenhuma troca. Eu pedi o indulto para o presidente porque eu acho que isso é melhor para o país. Isso não depende de nada. Ou seja, eu não estou disposto a dar nada em troca disso. Eles têm que me dar isso porque isso é o melhor para o país. Esse é o discurso do Netanyahu. É, o, eu acho que o Buzz Herzog, o presidente de Israel, ele está tentando chegar num contexto, num ambiente que ele consiga extrair do Netanyahu algo. Só que o indulto, ele não é um acordo com a justiça. O indulto, ele não tem prerrogativa legal de que você faz um acordo e os dois lados têm que dar alguma coisa. O indulto, ele é de mão única. Eu perdoo. Eu perdoo o Netanyahu, eu cancelo, eu anulo o julgamento dele, no caso, né? Eu anulo a sentença, eu dou o perdão para ele. Isso, indulto, na verdade, é sinônimo de perdão. No caso do Netanyahu, como a gente comentou na edição passada, ele não está pedindo um indulto, porque ele não reconhece crime, ele não foi condenado, ele está pedindo anulação do julgamento, o que a gente tem jurisprudência disso também do presidente dá isso. Embora num caso muito extremo, que você tem que, enfim, provar que isso é uma, que esse perdão ele é urgente para garantir a segurança nacional e é muito difícil que as defesas enfim, que alguém consiga justificar na Suprema Corte essa que o Instituto do Netanyahu realmente é importante para a segurança nacional. Mas não importa. Se o presidente der um indulto, simbolicamente, o Netanyahu tem muita força para, enfim, para realmente conseguir se ver livre desse julgamento. Ele ganha legitimidade, ele ganha um apoio de um braço republicano que ele não tem. Enfim, então é importante para ele receber esse indulto, independente do caso vai ser judicializado depois ou não. É, mas por que a gente está falando sobre isso? Porque o Netanyahu negou qualquer perspectiva de acordo. E não só isso, ele foi até o parlamento essa semana discursar, porque a oposição conseguiu reunir as 40 assinaturas para obrigar o primeiro-ministro a comparecer ao parlamento. Por que a oposição não faz isso toda semana? Porque isso é dar palanque para o primeiro-ministro discursar no parlamento toda semana. E se você não convoca o primeiro-ministro, ele não vai, né? Então, ele também pode pedir para discursar, né? Mas aí é uma situação diferente, porque ele pode, enfim, a situação das 40 assinaturas, você cria todo o ambiente, muitas pessoas têm que discursar antes e depois, sem cobertura da imprensa, e a oposição fez isso essa semana. E, obviamente, o Netanyahu foi atacado, né, pelos discursos da oposição ali, e ele também contra-atacou. Mas dentre as coisas que ele sempre diz, né, porque ele não trouxe nada de muito novo, talvez a única coisa relativamente nova que ele disse foi essa. Ele disse: ó, eu pedi um indulto porque isso é o melhor para o país. Mas se não me derem, vida que segue. Ou seja, ele já tá, tipo, ele deixou, ele não precisava ter dito isso. Se ele disse isso, eu acho que isso tem um sentido. O sentido é o seguinte: eu não vou entrar em colisão com o presidente caso ele não me dê um indulto, porque eu quero deixar ele bastante confortável para tomar essa decisão, sem que ele se sinta pressionado e que a imprensa descreva esse processo como um processo, uma decisão tomada à base de pressão minha. E também a outra mensagem é: eu disse para vocês que o que eu mais quero é provar que eu sou inocente na justiça. Então, se o presidente não entender que o melhor para o país é me dar um indulto, se ele cometer esse erro de não me dar um indulto, eu vou provar que eu sou inocente na justiça, apesar do presidente. Ou seja, que também, por um lado, ele não quer pressionar, por outro lado, ele coloca o presidente numa situação que eu pedi o que é melhor para o país, o presidente está contra mim, beleza, eu sigo o julgamento e faço o que é melhor para mim e eu jogo a minha máquina toda de veneno contra ele. Enfim, a gente tem muitos indicativos de que o Netanyahu. A palavra do Netanyahu já não vale muito. Se ele tivesse dito, eu abandono a vida pública, né? Eu tô disposto a pensar em abandonar a vida pública se receber o indulto. Se ele tivesse dito coisa parecida com isso, já era pra gente desconfiar. Ele sem dizer, não tem por que acreditar que ele vai tomar que ele vai dar qualquer passo com direção a dar alguma troca, fazer uma troca, dar uma contrapartida para esse indulto que ele possivelmente pode receber.
Ele quer um presente. Ele colocou o presidente Trump dos Estados Unidos para pressionar pelo indulto. Hein? A troca que ele fez foi com o Trump. Eu vou concordar com isso aqui se você pressionar para que em Israel eu receba o indulto. Inclusive, essa semana também saíram reportagens sobre o fato de que o presidente sabia que o Trump ia pedir pelo indulto publicamente, porque membros do governo Trump entraram em contato com a equipe do presidente de Israel para discutir o indulto. Ou seja, a influência ela é real, ela não é só no discurso. Eles estão tentando politicamente convencer o presidente de Israel a dar o indulto para Netanyahu, uma pressão surreal. Então, esse acordo o Netanyahu fez em Washington. Ele não fez aqui em Israel. Aqui em Israel não fez acordo nenhum. Aqui em Israel ele vem com uma ameaça. Né? Como a gente comentou na semana passada, o discurso dele. Se ele tiver o indulto, ele vai ficar feliz e ninguém vai ganhar nada. Se ele não tiver o indulto, ele vai tacar fogo no país, do jeito que ele está fazendo agora, talvez um pouco pior ainda, porque talvez ele tenha o Trump irritado, inconformado com isso, e ninguém quer, aqui em Israel, ninguém quer ser inimigo do Trump. Então, eu acho que esse é o principal argumento que o Netanyahu tem a seu favor, que é um belo taco de beisebol, né? Esse é o meu argumento. Vocês vão me dar um indulto ou vocês querem porrada comigo? Eu tenho aqui um taco de beisebol e o Trump atrás de mim. É um piromaníaco, né, cara? É onde o Netanyahu ele joga no caos o tempo inteiro, é isso. Ele tá construindo o caos, o caos, o caos, e vai ver onde vai parar, cara. É crise entre o executivo e o judiciário, é crise entre o presidente e o primeiro-ministro. Ele tá colocando aí o Herzog nessa situação muito difícil, realmente. Não tem nenhuma pena do Herzog, que se exploda aí com essa decisão, até porque a gente não vai comentar disso agora, não, porque são. É muito boato ainda do que tá rolando, mas tem coisas aí que a gente começou a ouvir hoje sobre a relação entre Herzog e Netanyahu e esse indulto aí, que pode ser que na semana que vem a gente tenha notícia. Por enquanto é boato. Na semana que vem a notícia, pode ser notícia, e se tiver a gente traz, mas a coisa tá feia, cara. A coisa tá realmente muito, muito, muito complicada. Bom, João, vamos para a próxima então, cara. Mansur Abbas, o líder do Partido Ram, que na verdade foi o único partido árabe que recentemente, houve outros partidos árabes que lá no passado entraram para governos israelenses. Hoje a gente vê o partido do Abbas foi o único partido que, na verdade, não entrou para o governo do Bennett, né, mas ele deu apoio ali por fora, eles não tinham cargos no governo, mas eles votavam com o governo, apoiavam o governo. E agora, semana passada, o Netanyahu, a gente comentou, né, que o Netanyahu queria arrumar um jeito aí de tirar o Ram da corrida eleitoral por conta da relação dele, do partido, com o movimento islâmico, né, com a Irmandade Muçulmana, no caso da região sul daqui de Israel, que, como o João explicou lá no último episódio, tem suas proximidades e suas distâncias, né, seus afastamentos aí também da Irmandade Muçulmana no Egito e também na faixa de Gaza. E o Netanyahu queria fazer de tudo por conta dessa relação aí, para tirar o Partido Ram da corrida eleitoral. E agora o Mansur Abbas, que é o líder desse partido, simplesmente disse que vai se afastar, que vai se desconectar do movimento islâmico. E aí, cara, será que é um tiro no pé? O partido não perde muito da sua identidade, não? Você acha que o Mansur Abbas tá dando a aposta correta? O Mansur Abbas, ele tá. Eu não sei se a aposta é correta ou não, né? Porque, enfim, a aposta é uma coisa que a gente só sabe quando termina o jogo. Ele tá correndo um risco, certamente, ele sabe que ele tá correndo um risco. Por que que ele está fazendo isso? Eu acho que a única coisa que a gente pode tentar analisar é por que que ele está fazendo isso e o que ele espera alcançar. Se ele vai alcançar ou não, aí eu não faço a menor ideia. O Mansur Abbas, ele desconectou o partido. O Partido Rama, né, como a gente já falou aqui várias vezes, ele é um desdobramento da Irmandade Muçulmana. Ele é o setor sul do movimento islâmico israelense. O setor sul ele é composto basicamente por beduínos, que é um público muito mais receptivo ao sionismo e ao Estado de Israel, e, portanto, eles não são hostis exatamente ao Estado de Israel, embora eles tenham uma identidade árabe-palestina relativamente forte. Menor que os outros, que a maioria da população árabe israelense, mas ainda assim existe e cada vez ela aumenta mais. O setor norte, como a gente já comentou, ele, ao contrário, né, ele
ele inclusive justificava a ação armada contra Israel, foram colocados na ilegalidade, seu líder foi preso, foi solto há pouco tempo, mas enfim, o setor norte não existe mais. O setor sul se transformou num partido que se chama Lista Árabe Unificada, Reshima Aravita Meuhedet. RAM é a sigla para esse grupo. E RAM, que é o único partido dos quatro partidos árabes que tiveram representação na Knesset nos últimos anos, atualmente tem três, né? Partido de eleitorado árabe, porque o Balad não tem representante. Mas o RAM é o único desses quatro partidos que se define como um partido islâmico. Ou seja, não é um partido laico. Porque o Hadash, o Tal e o Balad são partidos laicos. Ah, mas a maioria das pessoas desses partidos são muçulmanas. É claro, porque 82% dos árabes israelenses são muçulmanos. Né? Mas você eventualmente tem ali parlamentares cristãos, drusos, né, dentro dessas fileiras, não só muçulmanos, mas a grande maioria são. O RAM especificamente é um partido que se define como islâmico. Mas o RAM cortou seus laços com o movimento islâmico e com a Moetzet Shura, que é o conselho da Sharia, né, que é dos interpretadores, dos sábios interpretadores da lei islâmica, que são pessoas que dão um tom ideológico por trás do partido. O ex-líder do RAM foi muito crítico a essa decisão do Mansur Abbas, mas o Mansur Abbas ele cresceu tanto no partido que ele hoje tem mais força do que a Moed Tashura, a ponto de que ele, por um processo que ele está tocando, ele desconectou o partido desse órgão religioso, que é muito semelhante ao que tem no Partido Shas, né? O Partido Shas tem o Conselho dos Sábios, o Conselho dos Sábios do Shas, que são rabinos muito importantes, velhos, que dão as diretrizes do partido para o corpo político. E no Chas está tendo essa mesma disputa agora. O Aryeh Deri, que é o líder político do partido, ele tinha assumido um protagonismo muito grande nos últimos anos, só que ele não desconectou o partido desse Conselho de Sábios e os filhos do Ovadia Yosef, que é o rabino-chefe sefaradita, antigo rabino-chefe sefaradita, que fundou o partido, entraram numa guerra política contra o Aryeh Deri e, enfim, eles estão agora nessa situação. No Rama isso aconteceu de maneira mais pacífica, porque o Mansur Abbas ele teve muita força para fazer isso. O Mansur Abbas, ele hoje é a liderança árabe mais popular de Israel. O seu partido é o partido que tem mais votos, caso concorra sozinho nas eleições, se comparado aos outros três. Ele fez parte, pela primeira vez na história, um partido árabe independente fez parte de um governo em Israel, de uma coalizão, na verdade, né? Porque eles não tinham cargos no governo, mas eles foram parte da coalizão do governo de mudança, chefiado pelo Naftali Bennett e pelo Yair Lapid. E ele fez parte como um partido islâmico. É, ele quase fechou governo com o Likud também. Ele só não fechou governo com o Likud porque o Smotrich não deixou. Porque até o rabino da corrente do Ben-Gvir aprovou fazer um governo com o Uram. Mas o falecido rabino Druckmann, ele morreu depois disso, né? Ele proibiu o Partido Sionismo Religioso de formar coalizão com o Partido Árabe Islâmico. Um partido árabe de maneira geral. O Rabino Druckmann não tem tanta influência sobre o sionismo religioso quanto tem os rabinos ultra-ortodoxos, mas isso serviu como uma boa justificativa para o Smotrich para poder não aceitar essa participação do Rama no governo. E entre um potencial aliado do Likud, que batia a mãozinha com a Miri Regev, com a ministra dos Transportes na Knesset, e que era queridinho pelo partido ali, o Rama passou a ser atacado por essas mesmas pessoas que hoje são parte do governo e que estavam quase fazendo uma colisão com ele, como apoiadores de terrorismo. Apesar de que o Mansur Abbas ele é a principal liderança em Israel árabe que condena atos de terrorismo sempre, inclusive nos mais sensíveis, os que acontecem dentro dos territórios ocupados, vocês veem constantemente o Mansur Abbas criticando e condenando esses ataques. Ele foi a primeira liderança árabe a se manifestar depois do 7 de outubro, condenando os ataques do 7 de outubro. Os membros do seu partido, os outros deputados, não são tão presente nessa crítica quanto o Mansur Abbas. Mas ele enquanto liderança é. E mesmo assim isso não impede de ser atacado. A gente comentou aqui tem algumas semanas que o Netanyahu está tentando, ele insinuou que apoiadores de terrorismo não poderiam ser candidatos e que tem que colocar o movimento islâmico na ilegalidade.
essa foi uma mensagem para o Irã, que é a seguinte: se vocês são o grupo árabe que formaria partido que formaria coalizão com a oposição e me impediria de ser primeiro-ministro, eu coloco vocês na ilegalidade. Né? Que é basicamente é o mesmo movimento sobre o qual a gente falou aqui da lei da nomeação para a pessoa que vai investigar a conselheira jurídica, ou da proibição de promoção de um oficial que era do Achim Laneshek, né, dos irmãos de armas. É a mesma coisa. São as medidas antidemocráticas do governo em prol da sua manutenção no poder e da sua destruição da democracia. Se tem um partido árabe que quer ser parte da coalizão, o que eu faço? Eu proíbo a candidatura desse partido árabe. E o Netanyahu não foi só um deputado da extrema-direita do governo que soltou uma frase qualquer dessa. Foi o próprio Netanyahu que ensinou isso. E aí, para mim, a atitude do Mansur Abbas, ela toca, ela vai por aí. Ela tem as suas raízes aí. A razão pela qual ele se desconectou do movimento islâmico da Moed Sepashura tem a ver com isso. Um, ele enfraquece o argumento legal juridicamente falando, é, de que ele faz parte de um movimento islâmico apoiador do terrorismo e, portanto, dificulta o processo de cassação do partido. Vale a pena a gente abrir esse parênteses. Várias vezes já foram aprovadas leis que proibiam partidos não sionistas de concorrer no parlamento e a Suprema Corte vetou historicamente todas as vezes essas leis quando elas foram aprovadas. Né? Mas dessa vez, como a Suprema Corte é um pouco diferente da que ela era anteriormente e como o contexto em Israel é outro, eu acho que o Mansur Abbas sentiu o cheiro do perigo no ar e aí ele tomou uma decisão que possa protegê-lo juridicamente. E a segunda razão é porque ele quer conseguir uma determinada legitimidade na sociedade judaica israelense para que ele seja parte da coalizão e, por que não, para que israelenses judeus votem no partido dele. Então, esse movimento dele é assim, ó, eu vou me desconectar dessa relação umbilical que eu tenho com o movimento islâmico. Eu quero, óbvio que eu estou falando aqui de um partido árabe, mas é um partido árabe que é moderado, que faz parte, que aceita fazer parte de governo com judeus, que condena terrorismo. E eu acho que se você não sabe em quem votar e quer votar em alguém que vai ser o fiel da balança para derrubar o Netanyahu, eu acho que você tem essa opção de votar em mim. E principalmente se eu estiver flertando ali com a cláusula de barreira. Então votem em mim, eleitores judeus. Né? Eu não sei se isso vai ter um grande efeito sobre a votação dos eleitores judeus ao partido dele. É, é óbvio que o partido não vai se desconectar completamente do movimento islâmico, porque os filiados do partido eles têm essa ligação ali, os parlamentares também, todos eles fizeram esse caminho, essa trajetória com essa relação com o movimento islâmico, têm seus líderes, seus imãs em que eles confiam, seus líderes religiosos enfim, com quem eles se aconselham. Então o partido não se desconecta totalmente. Eu acho que essas medidas do Mansur Abbas não tendem a enfraquecer o partido eleitoralmente dentro da sociedade árabe. Talvez eles percam um pouco de votos de um lado, mas ganhem de outro. Né? Mas eu acho que para a questão da legitimidade do partido perante a justiça e a sociedade israelense, ainda que não vote, a sociedade judaica israelense, ainda que esses setores não votem no Ram, aumenta. Ou seja, é uma tentativa dele de mostrar, eu quero mostrar para vocês que eu sou árabe bom, que vocês podem confiar em mim. De certa forma, é uma submissão. Por outro lado, é uma corrida por sobrevivência. Né? E para quem está lutando pela sua sobrevivência, você toma atitudes que não são as mais coerentes ideologicamente, mas que são aquelas que vão te permitir continuar respirando. E eu acho que essa é a estratégia do Mansur Abbas. Ele está com a faca no pescoço e ele está tomando as decisões dele para tirar a faca do pescoço. Se elas vão funcionar ou não, como eu já disse, eu não sei. Mas eu consigo entender a motivação dele para seguir esse caminho. É interessante nisso tudo também o próprio posicionamento de todos os partidos árabes, né, no que diz respeito à quantidade de votos e tudo mais, né, porque ao que tudo indica, né, a gente vai ter todos esses partidos árabes como fiéis, como fiel da balança nas próximas eleições, né, correndo junto ou separados. O quadro que se desenha hoje, na verdade, é um quadro que a gente já tem aí há uns 4 ou 5 anos, né? Que é nem a oposição ao Netanyahu e nem o Netanyahu conseguem formar um governo, porque a gente tem aí esse bloco, né, de partidos árabes que justamente
tem um número de votos, né, que impedem com que tanto que a oposição sionista contra a situação sionista consigam chegar a 61 cadeiras, né? Ou seja, esse é um quadro que já, como eu falei, né, já vem aí de 5 anos, desde aquelas rodadas sucessivas rodadas de eleições que a gente teve aqui em Israel, antes do Netanyahu conseguir montar o seu governo. E agora e agora esse o quadro que se coloca aí para frente é exatamente no mesmo sentido, né? A gente não sabe quanto a oposição teria e quanto a situação teria. As pesquisas, né? Quando sempre saem as pesquisas, elas acabam indicando algumas diferenças. Porém, o que nunca é diferente é que nem tanto a oposição quanto a situação não conseguem montar o governo por conta desses partidos árabes, né? Então, esse movimento do Mansur Abbas, ele também é muito interessante justamente por conta disso, que ele tem uma influência direta na formação do próximo governo de Israel, né? Enfim, vamos ver aí quando tiver a eleição, porque, como a gente comentou, pode ser realmente só daqui a um ano mesmo. Bom, João, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para o personagem da semana, a palavra da semana, e o correio dos ouvintes. Bom, cara, o personagem da semana é seu. Vai de quê? Eu vou do Vai de quem, jornalista, né? eu vou de jornalista Amit Segal, sobre quem a gente já falou muitas Opa! vezes aqui. Eu acho que vale a Aê. pena uma mini biografia dele para o pessoal entender quem é ele, né? De fato. Enfim, o Amit Segal, ele é um sujeito nasceu no seio do sionismo religioso. Ele nasceu em Haifa, mas ele cresceu em Ofrá. Ofrá é um assentamento judaico no norte da Cisjordânia, região da Samária. Ele é filho do Hagai. jornalista dono do jornal Makor Rishon, que é um jornal da direita religiosa israelense, chamado Hagai Segal. O Hagai Segal, merece uma parêntese da parte aqui, ele fez parte de um grupo de pessoas em Ofrá, de um grupo de terroristas, né? Não tem outra palavra para se referir a isso, que era um grupo de pessoas ali que decidiram assassinar prefeitos palestinos na Cisjordânia para desestabilizar a situação local. Ok? E ele chegou a cometer algumas ações armadas e foi preso. Ok? Então é nessa casa que o Amit Segal cresceu. Ele tem quatro irmãos, um dos irmãos deles, que se chama Arnon Segal, ele é um ativista, uma das lideranças, é jornalista também, ele é um dos ativistas da liderança de um dos movimentos pela reconstrução do Terceiro Templo, ou seja, que é onde está construído hoje a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, em Jerusalém. Então vocês podem imaginar o que aconteceria se Israel demolisse agora a Mesquita de Al-Aqsa, que é a terceira mais sagrada para o Islã, e o Domo da Rocha, e começasse a construir o terceiro templo. Mas enfim, deixamos o irmão e o pai dele agora de lado, isso é para entender o ambiente familiar dele. Ele estudou numa academia rabínica, no Yeshivá, depois fez o ensino médio em Jerusalém, trabalhou já aos 17 anos num jornal local e serviu ao exército na rádio do exército, na Galei Tzahal, que é um caminho que a maioria dos jornalistas profissionais israelenses fazem, que inclusive é uma desvantagem muito grande para qualquer outra pessoa que não serviu a Galei Tzahal, né? Você tem uma experiência profissional como jornalista que o exército te dá e você consegue emprego muito rápido nos meios de comunicação, porque você, com 21 anos, já tem uma experiência jornalística muito grande e o Amit Segal foi uma das pessoas que usufruiu dessa vantagem de ter servido na Galei Tzahal. Ele e muitos outros, se diga de passagem. E daí, enfim, ele começou a trabalhar num jornal local chamado Kolair, depois ele foi pro canal do Knesset, depois ele foi para o canal 2, que é o atual canal 12, o principal canal de televisão israelense. Foi repórter internacional em Londres, ele estudou, ele fez mestrado lá, ele depois estudou Direito na Universidade Hebraica de Jerusalém, fez um mestrado em Londres, em Oxford, se não me engano, em políticas públicas, e depois fez um doutorado em ciências políticas na Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas enquanto ele estava estudando em Londres, em Oxford, no caso, ele foi correspondente internacional e quando ele voltou, ele passou a ser repórter político e muito rapidamente, aos 30 anos, em 2013, ele tem 43 anos hoje, ele virou o comentarista político do Canal 12, que é um cargo de muito, muito prestígio.
talvez o cargo de maior prestígio depois do âncora do jornal, na mídia israelense. É, enfim, e ele, naquele momento, ele era considerado um sujeito equilibrado, e, enfim, muito inteligente, de pensamento muito rápido. Ele até hoje é considerado um cara muito inteligente, de pensamento rápido, equilibrado nem tanto. E ele assumiu esse cargo substituindo a jornalista Arina Matzliach. Continuou com cargos em outros jornais, escrevia no jornal do pai dele, no Makor Rishon, apresentava um programa de entrevistas no canal Kan Reshet Bet, que é a rádio pública. Ele deixou em 2019. Em 2021 ele lançou seu primeiro livro, né, que é o Siporosh la Política Israelita. Eu comprei, eu li. É um livro interessante. Ele comenta cada primeiro-ministro e um tema que ele associa a esse primeiro-ministro, o seu carro-chefe, que é feito de maneira muito original. E de verdade é um livro interessante, e para eu dizer isso sobre o Amit Segal é porque realmente o trabalho dele é legal. Ele não está traduzido para outros idiomas, ele só existe em hebraico, por isso eu nunca recomendei ele aqui, mas é algo que eu poderia recomendar. É curioso que as ilustrações do livro são feitas pelo Amos Biderman, que é o ilustrador e chargista do jornal Haaretz, né, que é diametralmente oposto à opinião do Amit Segal. Gente, e ele, desde 2022, ele apresenta junto do Ben Caspit o programa Goshet Eitonut, que é um programa que enfim, originalmente era um programa que criticava e que questionava a imprensa israelense. Hoje é mais um programa de entrevista da imprensa israelense, que passa os sábados à noite aqui em Israel. Ele tem uma coluna no Wall Street Journal, enfim, e mais umas outras questões que a gente podia comentar aqui, mas são menos relevantes. É, ele também dá palestras e tem hoje em dia uma coluna nos jornais Israel Hayom e Yediot Ahronot. Ele teve muitos casos polêmicos durante a sua trajetória. Ele já foi um jornalista que produziu reportagens de jornalismo investigativo, sobretudo quando ele trabalhou em conjunto com o jornalista Raviv Drucker, que é um dos maiores críticos do Netanyahu atualmente. Mas com o passar do tempo, ele foi se afastando desse tipo de trabalho. Ele foi cada vez mais se aproximando enfim, do perfil de comentarista. E, em determinado momento, no início dessa década, ele saiu do armário completamente. Todo mundo sempre soube que ele era um cara ligado à direita, mas ele parou, ele deixou o seu suposto equilíbrio de lado, e tanto nas redes sociais quanto como na televisão, a televisão um pouco menos, mas nas suas colunas e nas redes sociais, ele assumiu uma posição de ativista da direita, nem sempre defensor do governo Netanyahu ou do Netanyahu em si, mas muitas vezes. E seu trabalho jornalístico se resume a comentários políticos e a trazer furos de reportagem, na verdade, a antecipar notícias que membros da direita israelense passam para ele, para que ele dê o furo antes de todo mundo. Então, esse é o carro-chefe dele agora, e o Canal 12 usufrui disso, porque tem um jornalista que, com excelentes contatos com o governo, e sempre o governo quer publicar uma novidade, usa o Amit Segal para isso, né? E ele acaba trazendo isso. Obviamente, o governo também usa o Amit Segal para trazer a sua versão das histórias, enfim. E é uma colaboração de mão dupla. Enfim, eu poderia citar aqui diversas reportagens ou diversos furos dados por ele que foram muito polêmicos em Israel, mas eu não vou me prender a isso. A grande questão do Amit Segal recentemente que ele, como a gente comentou aqui, se não me engano, ele fez um comentário quando o Canal 13 foi pichado e os jornalistas do Canal 13 foram ameaçados. Ele fez uma declaração dizendo que ele condena qualquer tipo de violência, mas é muito curioso que aqueles que estão pregando violência contra os membros do governo sejam os que são agredidos e depois choram reclamando da agressão que sofrem, né? Que, enfim, primeiro estudo não é verdade, que no Canal 13 se prega violência contra membros do governo, mas mais importante que isso foi a falta de corporativismo dele com os outros jornalistas.
entre eles alguns colegas dele, né? O Guy Peleg, por exemplo, que é o jornalista, que é o comentarista de questões judiciais do Canal 12. Ele é uma dessas pessoas atacadas e disse, ó, isso foi falta de companheirismo do Amit, isso é uma coisa que para mim foi muito pesado. Mas, enfim, ele comprou uma briga com a própria imprensa naquele momento. O Canal 12 fez vista grossa, finge que não dá nada. Teve alguns debates públicos ali entre ele e alguns jornalistas e ficou por isso mesmo. Ele tem uma série de processos que ele move e que são movidos contra ele na justiça. Ele é alvo de muito hater também nas redes sociais. E ele desenvolveu um método de whataboutismo muito particular, né, porque ele praticamente ele não defende nunca o governo nem a direita, ele sempre responde às críticas com ataques ao outro lado. O whataboutismo é quando se diz what about, e você recebe uma crítica e fala, por exemplo, mas sei lá, o Bolsonaro fez tal coisa. Ah, mas e o Lula, né? Isso é o atabaltismo, que a gente chama dessa técnica de argumentação que ignora a acusação e parte para acusar o outro, para fazer uma espécie de comparação e mostrar que o outro lado é pior sem que você tenha que debater o seu lado, a crítica feita ao seu lado. Ele é mestre nisso, tanto nas redes sociais quanto nos debates televisivos. Ele é uma figura de muita influência. Ele é um sujeito religioso que usa uma kippah na cabeça. Ele não apresenta programas aos sábados, porque ele é Shomer Shabbat, né? Ele respeita o sábado, respeita o Shabbat. É uma figura de muita influência que já foi convidado para ser político, que já foi convidado para abrir programas de comunicação, né? Uma rede de televisão. E ele segue no Canal 12, que é o canal de maior audiência, com um dos cargos mais relevantes e mais influentes do jornalismo israelense. Ele poderia perfeitamente estar no canal 14, que é o canal do Netanyahu, mas o fato dele estar no canal 12 faz com que o canal 12 diga: olha só, a gente não é tão contra o Netanyahu aqui, a gente não é nenhuma perseguição à direita, tanto que a gente tem aqui gente como o Amit Segal. E diga-se de passagem, ele não é o único com esse tipo de pensamento no canal 12. E para ele também é muito confortável, porque ele tem metade da audiência de Israel assistindo ele todos os dias, menos sábado, obviamente, pelo menos até sábado à noite, porque ele está no principal canal de televisão do país. E hoje em dia a gente pode dizer que ele é mais conhecido do que boa parte dos membros do parlamento, e o parlamento de Israel não é muito grande, né, do tamanho do Congresso do Brasil, que são 500, então aqui são só 120. É, ele é uma pessoa muito conhecida. Os jornalistas aqui, eles têm um papel e um peso muito grande. Olha, basta vocês olharem quantos jornalistas são deputados ou ministros importantes no governo atual, né? O Yair Lapid era jornalista, inclusive, do Canal 12, Guido Mussar era jornalista, a Shelley Yakimovic, que foi líder do Partido Trabalhista, era jornalista, o Nitzan Horowitz, que foi líder do Meretz, era jornalista. Eu podia citar aqui vários outros. O Amit Segal, ele talvez, está entre os 5 jornalistas mais conhecidos do país. A influência dele é muito grande, e a gente cita ele sem parar aqui, então eu resolvi trazer um pouco aqui da sua biografia. É isso aí, lembrando que foram várias pessoas presas pelo terrorismo cometido contra lideranças palestinas, lideranças políticas palestinas na década de 80, inclusive, como o João falou aí, o pai do Amit Sega, e todos eles foram soltos depois de pouquíssimo, todos foram condenados, foram soltos depois de pouquíssimo tempo de cumprir suas penas. É mais do mesmo, né? Uma coisa, uma história que continua se repetindo há anos e anos e anos e anos, basicamente desde, enfim. Pelo menos desde que a ocupação começou em 1967. Bom, João, é isso. Palavra da semana, cara. Tem alguma aí no da Cartola ou a gente pesquisa agora, cara? Bom, vamos então na palavra de ptor, João. Liftor. É o verbo. Ptor é a palavra que a gente tem usado aí, ptor migius, né? Que é, no caso, como é que eu vou falar ptor? A É pessoa que liberação, né? liberação, né? Mas pode ser também demissão, né, cara? Então, vamos lá, vamos. Isenção também pode ser Isenção. isenção. Vamos lá no, pro radical então, João. Radical de Ptor, né? Que pode ser Liftor, pode ser Lefater, pode ser Uhum. Leit Pater. A gente tem o Os radical da verbos, palavra, que é, radical pois é é, os pater. verbos se vão para vários, eles vão para várias, como é que chama? Não é tempos verbais, formações verbais, Conjuga, estruturas verbais, né? Conjugações verbais, que uma no caso, você pode usar quando você fala liftor, né? Você se isenta, né? Quando você fala lefater, né? Você fala que a pessoa foi demitida, e quando você fala leit pater,
é quando você se demite, né? O Ou reflexivo, no caso. renuncia. Ou Ou renuncia também, renuncia. exatamente, exatamente, é verdade. O Itpater Meatafkit Sheló, né? Renunciou ao cargo dele. Tirá pode ser Liftor também, uma pessoa que morre, né? Não é uma pessoa que morre, né? O Niftar, né? O Lei Pater, é um judeu que morre. Eu não sabia disso não. Ah, ok. Niftar são judeus, Ok, não podem, sabia disso não. podem Lei Pater. Não judeus, metim, que é outro verbo. Judeus também metim, mas o verbo Lei Pater, ele só é associado a judeus. É, Por quê? Eu não sei. Provavelmente isso tem alguma conotação religiosa que eu não É, sou especialista em Tanar. Inclusive, nós ouvintes que entendem mais aí de lei religiosa, de Talmud especificamente, se souberem explicar para a gente tem até rabinos que escutam a gente, né? Então, se souberem explicar para a gente, estão convidados. é isso. Bom, vamos então ao nosso correio dos ouvintes. Tivemos aí uma mensagem da nossa querida ouvinte Keila Kenya, de Cesareia, né, João? Mora aqui já. Cesareia, ela é vizinha do Netanyahu. Ô, Keila, manda umas informações aí pra gente de como anda o clima na casa do primeiro-ministro. Tem recebido muito champanhe e cigarro a nossa querida Sara Netanyahu? Mas enfim, João, ela manda uma mensagem aí falando sobre cidades e vilarejos que não existem mais, cara. Olha, existe uma organização aqui em Israel chamada Zohrot, que é uma Isso. organização criada por judeus e árabes que trabalham com a memória do Nakba. Se é isso que você se refere, né, que são essas cidades e vilarejos que existiam antes de 48 e não existem mais. Tem mais. Então eles inclusive fazem alguns trabalhos de memória não só a própria organização, mas teve uma época que eu lembro que teve uma vez que eles foram até Tel Aviv e traçaram com uma linha amarela toda uma região que era uma aldeia palestina, onde hoje é bem a divisão entre Tel Aviv e Yafo, né, e Jaffa. Enfim, que é onde fica o Museu do Etzel, né, que é o grupo paramilitar ligado à direita sionista revisionista. Então é um grupo que tem um site na internet, eles têm material, eles têm um mapa onde ficava cada uma das aldeias palestinas, ou Eles os têm- nomes das cidades palestinas que depois ganharam nomes hebraicos, por exemplo, Ashkelon. Era uma aldeia palestina, eu não me lembro agora como é que era o Ascalan. nome. Ascalan. Acho que era, pois é. Tinha É, Beersheba, que era Batsabá. Barsabá. É Barsabá. Barsabá, ok, pode ser. Embora Beersheba tivesse um nome, acho que não também, né? Tivesse um nome judaico anteriormente, mas o nome oficial da Palestina britânica era um nome árabe. E enfim, tem regiões Al-Quds. próximas a Jerusalém, é, é, tem Assim, eles Tibérias, têm. Tzfat, tudo isso eram localidades de imensa maioria da população árabe, e eles fazem esse trabalho de memória. Se você, Keila, se refere a povoados judaicos que existiram, ou povoados não judaicos que existiram na antiguidade, eu não sei onde te recomendar, mas certamente em algum lugar isso vai ter, né? Talvez alguns trabalhos arqueológicos você tenha, porque você tem ruínas de povos da antiguidade em diversos locais. Quando essas populações eram judaicas, na grande maioria das vezes, o movimento sionista levantou novas comunidades do lado desses sítios arqueológicos, para poder ressignificar esses sítios. Por exemplo, Yodfat, que é um lugar aqui próximo da minha casa, que era uma comunidade, era uma cidade judaica que existia há 3.000 anos, que foi destruída no meio da guerra judaico-romana, há mais ou menos 2.000 anos. O Moshav, né, de Yodfat foi reconstruído, se não me engano, nos anos 50, depois da criação do Estado de Israel, em volta do sítio arqueológico de Yodfat. Isso aconteceu também com Megiddo, né, que também é aqui no norte, que inclusive tem uma importância para os cristãos, né, porque o Armagedon, na verdade, é Har Megiddo, né, enfim, então grupos cristãos vão lá para ver, porque supostamente ali é onde veio enfim, a pronúncia do Armagedon, Armageddon, Armegiddo, né? E outro, eu poderia citar aqui vários outros povoados que antigamente existiam. Normalmente, quando eles são judaicos, o movimento sionista tratou de reconstruir, preservando o sítio arqueológico ali dentro desses povoados, mas é ali próximo. Quando não eram judaicos, às vezes há uma construção próxima, né? Por exemplo, Tel Beersheva. A verdade é que nem sempre é um assentamento judaico. Tel Beersheva, que é do lado de Beersheva,
Fica do lado de Tel Sheva, que é uma aldeia beduína. Mas no Negev, né, no deserto do Negev e no Aravá, a gente tem ali alguns sítios arqueológicos de povos que viviam nessa região antes, inclusive, da chegada dos israelitas, né, antes da existência do povo judeu, do povo de Israel, que tem sítios arqueológicos desses povos. Mas como ninguém quer morar no deserto, naquelas regiões não construíram nada ali. Mas enfim, se você está se referindo a esses, aí em geral procura os povoados judaicos e os sítios arqueológicos, você vai ver. Se são os árabes, procura a organização Zohrot. Sobre o. Você estava falando aí, eu lembrei que eu tenho. A Zohrot, eles têm um aplicativo. Aí eu lembrei aqui, foi abrir o aplicativo, que é um aplicativo que chama iReturn, né? Que é, no caso, os palestinos que reivindicam o direito do retorno, né? E esse aplicativo, você abre o aplicativo, tem um mapa aqui, né, da região com todos os vilarejos palestinos que foram extintos, né, com a criação do Estado de Israel, né? E aí eles contam a história do vilarejo, contam quando o vilarejo foi acabado, né, foi destruído, no caso, seus moradores foram expulsos ou fugiram, e eles contam, em alguns casos, eles falam sobre qual a missão do exército, por que batalhão foi invadido, qual batalhão que fez a missão, enfim, eles dão informações aí sobre os vilarejos que foram destruídos. Então tem muito tempo. Assim, eu estou olhando o mapa aqui agora, a quantidade de pontinhos amarelos, assim. Então dá para ter uma ideia muito grande assim do que foi realmente o Nakba, né? Do que representa a criação do Estado de Israel para a população palestina, que obviamente tem consequência até hoje, né? A gente vive isso o tempo todo. Mas para quem quiser lá, então dessa organização que o João comentou, Zohrot, eles têm um aplicativo que chama iReturn. E Zohrot, né, se escreve Z-O-S-H, R-O-T, Z-O-C-H-R-O-T, Zohrot. E o aplicativo, como eu já falei, iReturn. Bom, João, é isso, cara. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar, Marquinhos. Podemos ficar por aqui numa Nada boa. mais a declarar. A gente está chegando aí 11h38 da noite, quase meia-noite. Eu acho que o Byron foi dormir, João. O Mas, Byron. peraí, a gente não pode perder a oportunidade de dizer dessa vez um bom Hag Sameach, porque Na Aê, cara. segunda-feira começa a festividade de Hanukkah. Hanukkah. Pô, Então a gente lembrou, aqui, tu pô, lembrou, cara. pois é, então a primeira vela é na segunda-feira de noite, se não me engano, ou é domingo de noite, eu nem me lembro. Eu tô falando segunda-feira porque terça-feira começa as férias na escola, começa a semana de folga que a gente tem Ah, lá, é entendi. por isso. E na semana que vem a gente deseja aí para os nossos ouvintes cristãos um Feliz Natal. Ah, Mas é. por enquanto fica só o Hag E Sameach de semana que vem Hanukkah. não, mas 2 semanas, né? 24 é. Hoje é dia Mais 14. duas? Daqui a 2 semanas. Hoje é dia 10. Daqui a Não, duas hoje é dia semanas, 10, vinte e 17, quatro. 24, a gente vai gravar Vai 24, gravar né? vai gravar no 24, é. É isso. Então, vem cá, João. O fato, em Hanukkah, né, a gente fala Nes Gadol Ayapó, né? Ou seja, um grande milagre aconteceu aqui. E o fato de você ter lembrado de dar Hag Sameach, João, é um milagre de Hanukkah, cara. Olha só aí, cara. Milagre de É Hanukkah. uma boa. Para fechar o nosso podcast. Então é isso, cara. A gente se fala aí na semana que vem e grava o nosso próximo episódio ainda antes do Natal. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker,
Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzman Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,